Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Ali. Hoje eu estou aqui com a Karen e o Rafael Ranalli, meus queridos amigos, que eu conheço há muito tempo, desde que eu cheguei aqui em Londrina, quando eu fui procurar comida pronta para me ajudar com meus filhos, que na época tinha uma correria muito grande e não sabia. São donos da papinha da vovó. Conta um pouco pra gente aí, Karen, Rafa, né, sobre como é a papinha da vovó, o propósito, e aí depois nós vamos entrar nos desafios do empresário aqui em Londrina. Então, boa tarde, Alê. Muito bom estar aqui com você. A gente tem já uma história aí, né, de amizade, e eu acho que esse é um espaço realmente para a gente discutir e sonhar realmente com um Brasil melhor para todos os empreendedores, né? O projeto da Papinha nasceu lá em 2009, quando eu perdi minha avó. E eu acho que como a maioria das mulheres no mundo de hoje trabalhava o dia inteiro, eu ainda dava aula numa faculdade à noite, e minha avó que me ajudava com as comidas do meu primogênito, né, que hoje já tem 15 anos. E quando ela faleceu, eu falei, gente, eu vou querer ter mais um bebê, e como eu vou me virar, né, sem essa ajuda toda, né, que ela me dava? E aí, acho que o empreendedor sonha muito, né, e tem uma missão realmente social, né, de ajudar outras famílias. Mas, claro, que no nascimento do sonho, a gente não tem a noção dos riscos e de todas as dificuldades, né, que viriam aí pela frente ao longo desses 12 anos. Então, a missão da Papinha é ajudar as famílias numa alimentação mais saudável, né? Então, toda a nossa produção é livre de corante, livre de conservante, e eu acho que há 12 anos atrás, quando nós nascemos, a maioria das famílias não tinha isso tão forte. Mas, graças a Deus, as pessoas estão olhando, né, para o processo de alimentação familiar com mais carinho. Porque ou a gente nutre o corpo, né, ou eu falo, ou você adoece e vai gastar esse dinheiro na farmácia. Então, temos um cardápio de 4 semanas sem repetição. Então, a maioria das famílias que chegam na Papinha permanecem aí conosco ao longo de muitos anos. E, Karen, antes de abrirem a Papinha da vovó aqui, você trabalhava, você era registrada. Sim, sim. Então, você realizou ou realiza, né, o sonho de muitos brasileiros de sair do registro e ter o seu próprio negócio. Sim. Não é? E aí vamos então, conta um pouco sobre essa experiência e aí a gente vai chegar depois no assunto aí de sexta-feira. Então, não é um processo fácil, porque, infelizmente, todo o nosso processo econômico aí, eu acho que isso faz parte do histórico do nosso país, vem de colocar o empreendedor, o empresário, numa figura muito de vilão, né? Então, a gente está lutando, tentando gerar empregos e tal, e muitas vezes você olha e fala, será que esse sonho está valendo a pena? Né? Será que... Porque realmente você começa com esse desafio de realizar a missão do seu trabalho. Então, no nosso caso é alimentação, mas tem pessoas que estão aí na área de esporte. A gente tem N áreas onde os empreendedores buscam esse desenvolvimento. Mas nós ainda estamos num país onde isso, infelizmente, não é valorizado. Nós almoçamos juntos, né? Eu fui almoçar na Papinha da vovó na sexta-feira, e aí o Rafa e a Karen comentaram comigo sobre uma experiência que estão tendo nesse momento, que eu tive muitas vezes já, né, na minha época de trabalhar na Folha de Londrina, inclusive. E aí a lei não é seguida. Nós precisamos, às vezes, entrar na justiça para fazer valer a lei. E isso é um desafio que muitos empreendedores e empresários têm no seu dia a dia. A nova reforma trabalhista veio e ela disse que saiu a lei que nós não precisamos mais fazer a demissão dos funcionários nos sindicatos. Exatamente. E eles, né, durante a pandemia, dispensaram alguns funcionários por questões da pandemia, as cantinas todas das escolas fecharam e tudo isso. E já com a reforma em vigor, né, não foram fazer as dispensas no sindicato. E hoje, eles me relataram sexta, eles sofrem uma ação, não é? Mais de uma ação coletiva do sindicato e dos funcionários que foram demitidos naquele período por não ter feito a rescisão no sindicato, aonde isso não é mais lei. Não é isso? Conta um pouco pra gente, Rafa, como está sendo essa experiência. Exatamente. Durante a pandemia, nós tivemos um problema, porque as escolas fecharam de uma hora para outra. Tínhamos funcionários que faziam
o alimento só para escolas, então tivemos que demiti-los. Conversamos, não tínhamos dinheiro, não estávamos preparados para essas demissões repentinas. Sim, para a pandemia, né? Exatamente. O que veio, ninguém estava preparado. E aí, esses colaboradores foram procurar advogados para fazermos acordo. Fizemos via justiça e foi homologado pela justiça essas rescisões. O que aconteceu? Chegaram ações trabalhistas depois dessas homologações que não foram homologadas no sindicato. A lei nacional não obriga mais. O que aconteceu? O sindicato ele fez uma convenção coletiva e continua tendo a obrigatoriedade da homologação no sindicato. Agora me fala, se você está homologando frente a um juiz, você precisa homologar no sindicato? Se existe uma lei nacional que proíbe, que desobriga a homologação no sindicato, por causa de uma convenção coletiva local, é acima da lei nacional? E muitas vezes essa convenção coletiva local é feita por uma minoria. Exatamente. Né? Por uma minoria. Então, isso é um absurdo o que acontece quando a gente tem uma lei a nível federal, colocada, instituída, validada, e a gente entra a nível, às vezes, municipal ou estadual, querendo refutar essa lei. Né? Então, que justiça é essa? Que país? Que referência? E a gente acaba tendo daí gastos com advogado, a gente coloca mais processos na justiça, na fila, né? Dá mais trabalho para os juízes para julgarem casos aonde já deveria estar posto. Não, existe uma lei superior, uma lei federal que já ordena como é esse processo. Além de tudo, o desgaste emocional, né? Porque toda hora chega uma ação de uma coisa que não faz o menor sentido, mas que você tem que contratar o advogado, tem despesa, você paga o advogado, para ter que se defender de uma coisa que já não precisava mais, que a lei já tinha desobrigado. Exatamente. E esses encerramentos, eles foram feitos assim de comum acordo, eram pessoas que estavam conosco já há um tempo, e não são esses ex-colaboradores que estão entrando com essa ação, é uma ação do sindicato que fere uma lei federal, né? Então, você ser empreendedor num país onde o seu próprio contador fala, olha, a orientação que eu estou te dando, ela é válida para hoje, tá, Karen? Amanhã, a gente não pode garantir se a orientação seria essa mesma ou não. Então, a gente, infelizmente, trabalha numa insegurança em todos os aspectos. Quando nós fomos abrir a papinha, nós verificamos quais seriam os órgãos de fiscalização que nós teríamos, fizemos visitas técnicas antes do processo, inclusive, de reforma, para falar, olha, nosso espaço físico vai ser esse, o layout vai ser esse, o que vai ser exigido de nós? Isso, isso e isso. Aí você inaugura e recebe a fiscalização e fala, não, mas a gente quer mais isso, isso e isso. Então, como o empreendedor consegue trabalhar, gerar emprego, realizar e desempenhar o seu papel social quando a gente vive numa areia movediça? Você dá um passo, você não sabe se ele vai estar firme ou não. Ah, não, mas a lei te diz isso. Mas o que a gente vive na prática é uma corda bamba, né? Sim. E aí, que jeito a gente dá conta desse emocional? Né? É muito difícil. Por quê? Porque a gente tem que cuidar da nossa família, da nossa empresa, dos nossos colaboradores e sofrendo esses ataques quase que diariamente. Isso. Eu lembro, a gente nunca está 100% certo. Por mais que busque fazer corretamente, por mais que você contrate os melhores profissionais das áreas, seja jurídica, seja contábil, a gente está sempre suscetível a encontrarem as falhas, né? Porque sempre existe um outro órgão, ou uma outra lei, ou uma outra emenda que vem e desqualifica aquilo que a gente vinha fazendo. Sim. E isso é muito prejudicial, não só para os empreendedores ou empresários, mas extremamente prejudicial para o trabalhador. Sim. Exatamente. Não é isso, Rafa? Isso porque mesmo. todo mundo olha por esse viés e fala assim, ah, não, mas é um empresário porque ele quer se aproveitar, porque ele quer mais dinheiro, mas na verdade prejudica imensamente também o trabalhador. Sim. Né? Existe, hoje em dia, a oneração é muito grande. Eu vou dar um exemplo, você paga 3 mil para um funcionário, custa 6 para a empresa. Então, esse funcionário, ele precisa produzir o dobro para o empresário não ter lucro, só para empatar. Então isso é errado. Esse dinheiro devia estar indo para a mão do colaborador. Diretamente para o funcionário. Exatamente. Né? Olha nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe aviso prévio,
não existe férias remuneradas, e o funcionário recebe tudo isso na mão dele. É por hora trabalhada. Ele Todo trabalha, mês. o que ele rendeu, ele recebe na mão dele. Quantas pessoas você conhece que querem ir trabalhar nos Estados Unidos? Um monte de gente sai todos os dias. Tentam atravessar a fronteira do México, tentam vir de Cuba a nado. Já teve gente que morreu afogado a nado tentando atravessar. E por quê? Se é tão ruim assim. E pega países que têm maiores leis trabalhistas, Venezuela, ninguém quer trabalhar lá, todo mundo foge de lá. É falsa essa sensação de proteção, de preocupação com o outro. Sim, concordo com você. Eu tenho inclusive uma pauta aí que eu acho realmente a gente deveria ser remunerado e remunerar as pessoas por hora trabalhada. A gente vê muitos e muitos brasileiros, e eu trabalhei com muitos colaboradores assim, que tinham que sair correndo, trabalhavam em 2, 3 empregos para poder aumentar o seu salário, aumentar a sua renda, né? Uhum. Na verdade, eles poderiam estar no mesmo lugar, fazendo o mesmo dinheiro, ou às vezes até mais, só que a lei não permite. Exatamente. Né? Por causa das questões de horas e tudo isso. Claro, a gente tem que ter uma limitação, mas cada um também tem seus momentos de vida e sabe, hoje a gente tem, a maior parte da população já é literada, a gente lê, escreve, estamos aí, todo mundo tem que aprender e se posiciona no que pode e não pode. Então, é muito diferente também, às vezes, uma mãe com vários filhos, tendo que cuidar da família, dona de casa também, e se desdobrando num emprego, do que, às vezes, uma pessoa de 25, 27 anos, solteiro, que quer aproveitar esse tempo para fazer mais dinheiro e garantir a sua poupança. Exatamente. E aí a lei vem e taxa todo mundo da mesma forma, não permite a liberdade de negociação entre o empresário e o empregado, né? E acaba com isso ferindo o direito de todos. E o empresário também ele tenta capacitar o colaborador dele, ele tenta investir. Aí você faz cursos, prepara, mas ele não pode trabalhar mais do que tantas horas. Por quê? Porque é determinado. Mas se de comum acordo ele quer trabalhar mais, o empresário quer que ele trabalhe mais. É bom para todo mundo, mas não pode porque as leis o impedem de fazer o que ele quer. Fica ruim para ele também. Sem sombra de dúvida. Acaba prejudicando a todos. Exatamente. Né? E aí a gente coloca na mão do Estado uma responsabilidade de autogestão, né? Perfeito. Então, ao invés de eu olhar para mim e falar, neste meu momento eu quero isso, eu posso isso, eu quero me dedicar a isso, e daqui a um tempo eu posso trabalhar num turno menor, não, então alguém resolve por mim, né? Sim. E aí é onde fica esse processo de desenvolvimento pessoal, tanto do empreendedor, né, e do colaborador, nessa autogestão de vida. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, pelos caminhos que nós vamos trilhar, e isso independente de que lado você está, né? Porque na realidade, dentro de uma empresa, todo mundo tem que estar buscando a mesma coisa, todo mundo olhando para o mesmo rumo. Por quê? Porque se a minha empresa cresce, quem está comigo cresce também, Claro. né? E aí a gente vive num momento onde todos estão impedidos de crescer, né? E isso para o ser humano é muito ruim. Sim, limita tanto o desenvolvimento pessoal, Sim. né, como Exatamente. o desenvolvimento dos colaboradores e da empresa. Sim. E perfeito. A empresa acaba daí gastando um monte para fazer valer leis, né, Sim. que são melhores para ela e para os colaboradores, ao invés de usar esse dinheiro para investir e poder crescer, desenvolver e gerar mais empregos, que é o que a gente tanto precisa, e empregos de qualidade, né? Porque à medida que você pode investir no seu negócio também, para gerar, né, colocar aí mais tecnologia, Sim. colocar mais recursos, isso beneficia todos ali envolvidos. Precisamos ser representados por pessoas como você, com essa mente aberta, que defende os dois lados, que não é unilateral, que não fica com esse lado de o colaborador é um coitadinho, explorado, o empresário é mau, ele está querendo sugar, receber dinheiro que não é dele, é do outro. Não existe isso. Essa polarização só está leva fazendo muito mal para as duas partes, né? Sim.
Eu acho que está todo mundo junto no mesmo barco, tentando remar a favor do crescimento. Isso. Nós precisamos fomentar, alimentar e trabalhar pela mentalidade do ganha-ganha. Exatamente. É possível todos ganharem, é possível todos crescerem. Nós precisamos parar de achar que para alguém ganhar alguma coisa, outro alguém tem que perder, que para alguém vencer, outro tem que falhar e ser prejudicado. Isso não é real. Todos crescem, né? Exatamente. E aí, por isso, meu olhar é sempre por pessoas, né? Eu sou formada em economia, tenho, assim, eu digo, uma vocação natural. A psicologia que eu comecei, preciso concluir meu curso. Então, meu olhar é para a economia e para as pessoas. E eu vejo isso, a gente vive sobre uma mentalidade errada, achando que alguém tem que sempre perder para alguém poder melhor. E não é. A gente olhando para pessoas e colocando os esforços aí, para a pessoa, todo mundo ganha. Exatamente. Sim. Porque o objetivo final de todos é melhorar de vida, é ter prosperidade, é poder fazer e estar aqui nesse mundo para contribuir, não é? Exatamente. Sim. Sem sombra de dúvida. Qual é a importância do emocional no mercado de trabalho? Então, assim, eu vou lembrar a primeira vez que eu tive diante de um juiz e eu não tinha dormido à noite, eu chorei muito, porque na minha visão, na minha leitura da minha vida, eu não merecia estar passando por aquela acusação, por aquele momento. E você esteve lá comigo, eu não esperava, eu sabia que você tinha um dia lotado, e 7h30 da manhã, quando eu chego, estaciono o carro, a Alessandra está ali me esperando, e falou, pra dar uma força. Eu vim aqui porque eu sabia que estava difícil para você, foi isso que você me disse. E a gente não encontra pessoas assim, né? Tá tudo tão frio, é como se fosse assim, eu vou lá, eu sei que eu não tenho direito nenhum, eu sei que eu não tenho razão, mas eu quero. E isso não é só na relação colaborador e empresa. Se eu tenho problema porque eu comprei um produto com defeito, eu não tento resolver isso primeiro, eu entro com uma ação, eles vão ter que me reembolsar, eu vou ganhar tanto na justiça. São pessoas que estão à frente de todos esses processos, né? Então, que eu acho que não é uma questão só empresarial, é uma questão social que nós estamos atravessando, né? E que ela pode ser boa para todo mundo, não precisa ser dessa forma, né? Então, cada vez que a gente tem alguma dificuldade, encontrar pessoas que tenham esse lado humano para dar esse apoio, porque tem vezes que a gente não consegue dar esse espaço sozinho. Então, você fez parte dessa nossa história e sempre me ajudou muito. Eu gostei muito que você falou sobre a autogestão, né? Sim. A gente fala muito sobre a autorresponsabilidade e é isso. Eu poder negociar o meu contrato de trabalho. Sim. Eu poder colocar os meus limites, né? Isso me dá o poder de escolha e me dá a liberdade também de mover-me, né? Sim. Essas leis, muitas vezes, quantas e quantas vezes a gente não vê dos dois lados, né? Vamos olhar o lado do colaborador, que muitas vezes ele quer sair da empresa, ele está extremamente insatisfeito, ele não faz o que ele gosta, ele não gosta das pessoas com quem se relaciona nessa empresa. No entanto, por causa de uma falsa segurança e de um seguro-desemprego, ele permanece muitas vezes na empresa 100% a contragosto. Então, exatamente, você vê, algo que deveria vir para ajudar, acaba também atrapalhando. E com o empresário a mesma coisa, né? Para não ter que pagar as multas e tudo isso, às vezes deixa de fazer uma rescisão que é necessária e alguém fica ali que não está disposto, ocupando a vaga de alguém que quer trabalhar. Eu acho isso muito ruim. E eu acho que eu defendo muito a questão da autogestão que você colocou, da autorresponsabilidade. E, inclusive, daí vou falar também sobre o FGTS e o INSS, porque são formas de recolher o dinheiro, o governo, de novo, pega o dinheiro que não deveria ser do governo, né? Que é das pessoas, sim, diz que faz uma gestão sobre isso, só que nem o índice do INSS, nem o índice do FGTS cobre a inflação. Então, o poder de compra do colaborador é sempre diminuído. E vou te contar o segredo da sigla INSS. Você sabe qual que é? Não. Isso nunca será o suficiente. Nunca. Muito isso bom. Nunca será o suficiente. Então, tira da pessoa também a autogestão de poder organizar e programar o seu futuro. Porque o colaborador está ali e ele acredita que com isso, lá na frente, ele se aposenta e vai conseguir o suficiente. Não, isso nunca será o suficiente, gente. Exatamente. Nesse quesito, até você estava lendo, né, sobre a questão
que existe um projeto de desoneração da folha de pagamento, e isso é dar mais liberdade para as duas partes, não é defender a empresa ou o empresário, isso é dar essa liberdade para os dois poderem acordar no que é bom para mim e o que é bom para você naquele momento, né? Me parece que ontem teve uma reunião dos empresários em Brasília para tentar fazer essa desoneração. A meta do governo, dizem, é 100% de desoneração. Mas o que melhorar já ajuda. Ajuda tanto o empresário quanto o colaborador que vai receber mais. Sem dúvida. Agora, daí, para isso também, nós precisamos que as leis sejam respeitadas, Exatamente. né? Porque você vê, veio a reforma trabalhista, acredito que ela trouxe benefícios para ambas as partes, Sim. mas precisa ela ser cumprida, se fazer valer, né? Que até esse foi o tema do começo da nossa conversa, que foi a gente receber uma ação porque nós não homologamos uma rescisão, que a lei federal fala que não é mais obrigatório. Já não é obrigatório, né? sim. Então, a gente acredita que um judiciário tão inchado de processos e tal, uma ação dessa não deveria nem entrar. E os próprios né? juízes todos, né, extremamente estressados, têm cargas horárias absurdas, Sim. né, vivem num estresse louco por conta de dar conta dos processos e não consegue, porque às vezes é isso, a gente não deveria nem poder entrar no sistema judiciário processos que infringem as leis federais. Sim. Os advogados deveriam orientar já os clientes. Olha, eu quero processar tal empresa por causa disso. Não, existe uma lei federal que fala que é assim, assim, assim. Não vamos entrar com a ação porque não tem cabimento. Mas não. O advogado, ele pega, ele fica tentando. A reforma trabalhista ajudou muito na justiça mesmo. Porque antes dela, o advogado falava, olha, vamos falar que a Alessandra bateu em você, a Alessandra fez isso, fez aquilo. E aí ia para a justiça. Se você tinha que buscar a prova e mostrar que você não fez nada disso. E ficava por isso mesmo. Hoje não. Hoje, com a litigância de má-fé, a pessoa pensa 2 vezes antes de fazer isso. Por quê? Porque se eu falar que a Alessandra fez isso, aquilo... Tem que provar, né? E a Alessandra provar que isso tudo é mentira, eu tenho que pagar para ela. Porque, lógico, é calúnia, é difamação. Sim. Então, pensam 2 vezes. Isso já foi um grande avanço porque é justiça do trabalho, é para ser justa, não para ser parcial, não para ser assim. Já tivemos casos de ir lá na Justiça do Trabalho e tinha tudo certo, não tínhamos nada para pagar. E sermos forçados a fazer um acordo. Meu advogado falava, vamos fazer um acordo? Eu falava, mas por quê? Não está tudo pago? Não está tudo certo? Sim, está tudo certo. Mas e por que eu vou fazer um acordo? Não, porque ele está pedindo tanto, mas... Para resolver aqui. Para resolver aqui, para não ir para frente, senão a despesa com o advogado é maior. É pequeno, paga aí para ele. Aí a gente vai pagando e... sem precisar, sem ser certo, sem ser o correto. A gente não pode mais continuar fazendo o que não é certo, o que não é correto. E, infelizmente, a gente às vezes paga um preço mais caro por isso, para fazer o certo e o correto. Me veio uma pergunta aqui, Karen, para você, bem desafiadora, mas eu acho que vai ser muito interessante. Você contou, tem 12 anos a Papinha. 12 anos que você está aí como empreendedora, empresária. Antes disso, você sempre trabalhou com registro em carteira. Sim. Por quantos anos você trabalhou com registro em carteira? 15 anos. 15. Então vamos lá, conta para mim, 15 anos com registro em carteira e 12 anos como empreendedora, qual tá mais fácil ou qual tá mais difícil? Eu acho que vem muito ao encontro de que momento de vida nós estamos, né? Eu tenho um filho de 9 e o mais velho de 15, então para mim, nessa fase da maternidade, é muito importante eu poder fazer a gestão do meu tempo. Né? Então, que é uma coisa que a nossa lei não tem como. Você vai trabalhar por hora, que foi, por exemplo, o que você trouxe, né? Não, você tem que trabalhar suas 44 horas semanais. Para uma mãe que quer se dedicar à formação dos seus filhos, à educação dos seus filhos, é muito difícil você cumprir isso, né? E depois ainda estar em casa com qualidade. Então, para esta nossa fase, eu vou dizer, os desafios financeiros são gigantes. Em contrapartida... Emocionais também. Sim, porque a gente tem um desgaste muito grande, mas eu tenho o benefício de gestão do meu tempo, que, por exemplo, eu posso pôr meus filhos para dormir e continuar trabalhando em casa com coisas da empresa. Então, neste momento, isso para mim é muito importante. Agora, eu não sei, na época que eu estava como funcionária, ainda não tinha as crianças,
era muito mais fácil, né? Por quê? Porque a gente não tem esses riscos todos, né, que um empresário, infelizmente, hoje enfrenta. Mas é bonito se você conhece a dor dos dois lados, Sim. né? E sabe o quanto é importante realmente a gente olhar para os dois lados e o quanto a legislação, muitas vezes, o governo nos atrapalha em ambos os casos, né? Se a gente tivesse mais liberdade, mais possibilidades de ajustar isso, a gestão seria muito mais... E é isso, está efetivo. todo mundo no mesmo barco, não é um contra o outro. Isso é o que mais a gente sente na pele, essa visão de que o empresário é vilão, né? E isso, na prática, não deveria ser assim. Né? Porque cada microempresa... Não que não tenha, né? Sim. Até tem alguns, mas são exceções, não é a regra. Sim. E nós precisamos acreditar nisso, nosso povo é bom. Exatamente. E aí, assim, você pode ter uma empresa com 1 funcionário ou com 100 funcionários, está todo mundo lutando pela mesma coisa, né? Quer cuidar da sua vida, quer poder prover o bem-estar da sua família. Então, isso precisa ser visto de uma forma conjunta. E não só assim, é um lado contra o outro, né? A gente tem colaboradores, por exemplo, que podem, eu não quero desempenhar esse papel e tal, assim como tem empresários que também não são tão bons. Sim. Mas a gente hoje em dia busca realmente um processo de seleção mais integral para que os objetivos sejam conjuntos. Ok, fala, Rafa. Dá mais um exemplo para a gente aí, que você é bom nos exemplos que ilustram. Temos conhecidos grandes empresários, nós somos micro empresários, mas temos conhecidos grandes empresários que foram abrir no Paraguai. Sabe por quê? Sabe qual foi a principal justificativa que me falaram? Que lá pode trabalhar quantas horas quiser. O funcionário pode fazer um acordo, ele não tem esse negócio de trabalhar a jornada dele, tem que ter uma pausa, a cada tantas horas tem que ter uma pausa obrigatória. Nós já tivemos colaboradores que vieram, pediram para trabalharem direto, para poder ir embora, buscar o filho, sair um pouco mais cedo. Nós autorizamos, pedido pelo colaborador. Depois fomos na Justiça do Trabalho e foi cobrado tudo isso de nós, porque nós não demos uma pausa. Gente, a pessoa pediu para mim, eu ajudei, eu autorizei, e depois o advogado dela me cobrou, porque não interessa que a pessoa pediu. Você é obrigado a fazer a pessoa tirar a pausa dela, senão você é o vilão. Sim, eu também já tive muito problema com isso, porque é isso. Tem pessoas que às vezes, muitos dos solteiros, inclusive com que eu trabalhei, numa idade média ali, né? Alessandra, eu quero só meia hora, porque eu como rapidinho e volto, e prefiro ir embora mais cedo, porque vou para a faculdade, porque vou para outro emprego, e a gente tem que dizer não. Eu sinto muito, mas não. E não é porque eu não quero, né? Porque a lei não permite. Sim. Então, realmente, não faz sentido tudo isso. Nós precisamos de mais liberdade para poder trabalhar. Né? E veja bem, ninguém está falando que o empresário tem que obrigar, dita as regras. Mas você pega o exemplo pelo mundo, nos Estados Unidos não existe aviso prévio, não existe... Nada disso, e todos querem ir para lá. É que tudo isso é colocado já no valor da hora, e a pessoa faz a gestão dela do dinheiro no final do mês. Né? Se a pessoa é demitida nos Estados Unidos, ele pega o cheque dele, do que ele trabalhou e vai embora. Só que ele tem outra empresa querendo contratar ele lá. Tem emprego para todo mundo. Sim. Aqui não. Aqui você tem uma burocracia enorme, tanto para você sair como colaborador ou como você, empresário, demitir alguém. Sim. E isso daí torna as coisas muito mais difíceis. Um empresário forte significa mais investimento, atrai investimento. Tivemos um exemplo, acho que, se não me engano, foi o Citibank. Eu li uma reportagem que 95% das ações trabalhistas que eles tinham no mundo inteiro eram aqui no Brasil. O diretor falou, é inviável continuar lá. Fechou aqui, foi embora. Grande parte das multis foram embora por isso. Sim, né? A Ford também é outra que me vem à lembrança. E são muitas que deixam de vir ou que vêm, fica pouco tempo e vão embora. Sim, porque não conseguem essa forma de trabalhar. Para todos. Não é para um lado só, é ruim para todos. Sem dúvida. Então... Nós estamos em ano de eleição. Sim. O que vocês esperam para os próximos 4 anos? Esperamos que venha uma leva nova, assim como você, que tem essa visão holística, visão do todo, visão aberta, entende? E que defende o interesse de todos em comum e não de um lado só. Hoje em dia é muito polarizado. A pessoa, eu defendo
tal categoria, eu defendo tal categoria, esquece que existe um todo. É uma sociedade, Sim, né? É um grande navio, né? Exatamente. Estamos Um todos no grande mesmo navio. barco. Sim, não adianta a gente achar que é casos isolados, porque não é, né? E tem que ser bom para todos, para que a nossa sociedade evolua junto. Essa eu acho que é a maior busca, né? Sim, é isso aí. Vocês acreditam, então, no Brasil? Como andam os ânimos aí como empreendedor? Sim, Porque... muito. Já está caminhando. Já estamos caminhando, mas ainda tem muito para caminhar. Ok. Bom, eu queria pedir para vocês deixarem aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que nos acompanham. Qual seria a mensagem assim que você poderia dar para eles dessa experiência aí, vivendo, né, todos esses desafios financeiros, emocionais e tudo isso que isso abraça? Eu acredito muito no ser humano, né? Então eu acho que quando Deus planta no nosso coração uma semente de um projeto, né, independente da área, um sonho, nós temos que nos dedicar a isso. Então eu acredito que se você está num local onde você não cabe mais, aquele ciclo pode ter se encerrado, seja como empreendedor ou como colaborador, independente do lado que você neste momento desempenha, né? Então, para que a gente consiga olhar para os sonhos dentro do nosso coração, arregaçar as mangas e trabalhar, né? Então, eu acredito que cada um constrói mesmo o seu futuro, sua história, e a gente vai aprendendo com as pedras no caminho, que infelizmente ainda são muitas, mas que a gente não pode deixar essa chama aí morrer e continuar desempenhando aí esses projetos que nascem aí dentro do nosso coração. Eu acredito no Brasil, acredito no povo brasileiro e acredito que esse povo está despertando. Nós temos visto que a política ficou abandonada por anos. E quem tomou conta dela foram pessoas que tinham interesses próprios. Foi o que eu vi nas últimas décadas. E hoje está vindo um pessoal que passou a se preocupar com a política e está interessado no bem coletivo. Não um contra o outro, e sim todos juntos. Eu acho que vai dar certo, tem tudo para dar certo, nós vamos ser uma potência enorme e todos vão prosperar juntos. É isso, perfeito. Eu também quero deixar essa mesma mensagem. Eu acredito nas pessoas, no trabalho junto, na mentalidade do ganha-ganha. Todos nós temos algo para contribuir e todos podemos crescer e prosperar juntos. E peço ainda a vocês que se engajem com a política, né? Porque por mais que às vezes a gente olhe e vê um cenário desesperador e não concorde com muitas coisas, nós precisamos nos envolver porque a nossa vida é definida pela política local, estadual, nacional. Então precisamos nos engajar. E no mínimo do mínimo esse engajamento vem acompanhando seus candidatos, Sim, né? Sim. Acompanhando, fiscalizando, vendo depois a coerência dos votos, das propostas, da fala com as ações. Então eu peço a vocês que sejam engajados com isso, porque faz parte da nossa vida, né? É isso. E é assim, terminamos aqui hoje mais um podcast da Lê. Muito obrigada e até a semana que vem.